Ronald Golias. Pra mim, eu não lembro dele. Creed, fala pra mim. Eu tenho fita minha VHS que eu vejo alguém imitando. Isso eu meio que imito também. Mas essa memória não me pertence. Mas uma coisa que pra mim é um dos indicadores do sucesso do Ronald Golias, além de toda a carreira dele, Família Trapo, Praça, o Silvio, tantas outras coisas, é o fato de uma vez o Renato Aragão parar os Trapalhões e falar assim: Ronald Golias, eu queria você aqui, meu parceiro, não consegui. Quem não viu Ronald Golias, como é que a gente explica o que foi Ronald Golias? Tem um moleque aqui vendo esse podcast e nós estamos falando Ronald Golias. Ele não sabe o que é. Como é que você explica para alguém que nunca viu Ronald Golias? Quem foi Ronald Golias? É um dos maiores humoristas, junto com Ascarito, com Mazzaropi, com Chico Anísio. É um grande, uma referência do humor nacional, sem dúvida alguma. Golias era um gênio. Porém, para mim, muito particularmente, os momentos... Ele teve um sucesso muito grande na Praça Nossa e tal, sem dúvida alguma. Tinha aqueles personagens... Ele tinha essa coisa que eu acho que eu até peguei dele, que é sair do texto. Entendeu? Sair do texto, depois volta e tal. Fazia isso muito na Praça Nossa e tal. Mas, para mim, o Golias que se torna uma referência absurdamente incrível, beirando os gênios, é na Família Trapo. Na Família Trapo, que, por uma fatalidade do destino, as fitas das gravações da Família Trapo todas foram destruídas no incêndio que aconteceu na Record. Então, tem uma ou duas só, tem uma do Pelé, que eles conseguiram salvar, que é muito interessante, mas... ele foi um dos inspiradores para mim me tornar humorista. Porque quando a Praça Nossa estava no auge, não, a Praça Nossa não, Família Trapo, no auge, o Jô Soares novinho, ele ali aprontando, eu rolava no chão de rir. Eu já morava em Belo Horizonte, foi quando eu cheguei aqui em 66, eu cheguei em BH e assistia o Ronald Golias. Para mim foi uma coisa assim, impressionante. E eu tenho um momento também que eu gostaria de citar, que foi muito interessante para mim, ele me motivou muito a exercer esse meu lado de humorista, porque ele veio fazer uma visita aqui em Belo Horizonte, apresentar um show aqui em Belo Horizonte, ali na secretaria, no Minas Centro ali, se não me engano, que tinha um auditório, mas não é esses auditórios novos, era um mais antigo, uma coisa assim e tal. O Minas Centro tem um auditório pequeno atrás. É. Tem tipo um teatrinho atrás dele. Não. Tem um grandão e tem outro pequeno. Era um maior e eu não me lembro direito como citar isso, eu quero até aprofundar depois, procurar saber disso. Eu sei que o Golias, Mário, veio fazer esse show em Belo Horizonte. Sabe como ele chegou em Belo Horizonte? Devido ao sucesso da Família Trapo. Ele desceu no aeroporto da Pampulha num carro de bombeiros. Num carro de bombeiros do aeroporto até o centro. Ele veio com o público em volta. E ele batendo a mão e tal. E ele foi inaugurar uma loja chamada Peps, ali na Rio de Janeiro, não sei se você é do seu tempo, não é, mas ali tinha era uma loja assim, tipo um magazine, assim, vendia todo tipo de coisa e tal, como se fosse uma CIA, assim, sabe? E ele veio para inaugurar essa loja. E eu estava estudando em BH e morava de favor na casa de uns amigos do meu pai, ali na Nossa Senhora do Carmo, no edifício Nossa Senhora do Carmo, na rua Rio de Janeiro. Lógico, evidente, que ficava super perto, e eu cheguei a ver garotinho. Eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, 15 no máximo. E aí eu cheguei e fui lá na Pepsi e vi o Golias com esse estrondo, assim, uma figura maravilhosa. Na Família Trapo, para mim, foi onde o Golias conseguiu plantar a genialidade dele. É lógico, evidente, que ele tem quadros com a Hebe Camargo, lá no SBT, na praça, que são memoráveis e tal, que mostra a verve de humor dele com muita propriedade, com muita maturidade e tudo mais e tal. Mas o Golias, que para mim me pegou mesmo e se torna uma grande referência, como o Mazzaropi também, para mim, é uma grande referência em alguns filmes dele, foi na Família Trapo. Como é que foi sua primeira vez com ele? Você chegou a ficar nervoso? Porque você tá falando dessa mesa que tava Golias, Lafon.
Não existia só, existia encantamento. Encantamento, mas nervosismo, porque eu me achava um pouquinho. Se eu não me achasse, eu não teria topado. Eu me achava mesmo um pouquinho, não tinha dúvida nenhuma. Cheguei valente mesmo e tal, e tive o apoio do Carlos, que sabe que me encheu a bola e falou: você está contratado a partir de agora, pode ir lá e fala e tal. E daí a pouco o Luciano Calegari, que era muito importante na época no SBT, passei no corredor, o SBT era lá ainda, na Vila Guilherme ainda, não era nem em Osasco e tal. E veio o Luciano: olha, estou encantado com a sua vinda para cá, seja bem-vindo, não sei o quê e tal. Eu me senti todo. Nada de mitidez, não é nada disso, me achar nesse sentido, não. É um achar para dentro, um achar para mim, para me sentir seguro e tal. Então, e outra coisa, eu sempre fui muito fácil de fazer amizades, assim, de criar elo de amizade muito forte. Então eu fiquei muito amigo do Lilico, amigo profundo. Do Arnô Rodrigues nem se fala. Arnô veio para cá, para Minas, aqui me ajudava. A gente tem uma peça junto que a gente fez de teatro chamada o Deputado e o Povo Brasileiro e tal. Então eu criei muita amizade enraizada, aquelas amizades fortes e tal. Então isso me dava muita segurança. Muita segurança. Então eu não me sentia fragilizado de forma nenhuma. E outra coisa que o sustentava muito, o personagem que eu fiz no início com o Zé Roberto, funcionou demais. E isso me deu uma satisfação. É diferente se eu visse alguém diferente, sabe, assim, tipo, vai firme que você vai chegar lá. Ave Maria. Mas ao contrário, pô, cara, que legal, você tá, não sei o quê. Então, tudo isso foi me dando um suporte, assim, de certeza que eu estava fazendo um trabalho interessante, e isso me sustentou, e eu fiquei firme. E aí o Canarinho, meu grande amigo, a gente tinha... O camarim, Mário, era uma coisa extraordinária. O Inho Moraes, nossa, se eu for contar as histórias desse povo, são coisas inesquecíveis. Uma só do Inho. O Inho, aquele que era o caipira, né? Lá vai bobagem, lá vai bobagem, lá vai bobagem e tal. Tem um negócio dele encantador, que genial, que figura linda. Ele estava com problema de saúde seríssimo, seríssimo. E começou a fazer hemodiálise, quase todo dia, não sei o que e tal, e ainda gravando e tal. E ele era tão bem-humorado, eu não esqueço disso. Quando a gente fragiliza a nível de doença, eu lembro do Iô. Ele chegou e todo mundo: e aí, Iô, como é que tá lá? Hemodiálise? Ele falou: meu amigo, olha, a coisa tá feia. É mesmo? Por quê? Ele falou: ontem eu fui fazer hemodiálise, estava lá fazendo hemodiálise, de repente, veio Jesus. Apareceu Jesus no corredor, vem andando. E aí eu falei: ô mestre, e aí, minha situação? Jesus falou: ó, eu já fiz o que eu pude, agora é com o papai. Cara, não tem. Que isso, Cara, o bicho? extraordinário. Não pode ter um senso de humor mais interessante nesse nível, cara. Falou: ó, eu já fiz o que eu pude, senhor. Agora tem que ver com o papai. Ele falando isso, fazendo hemodiálise, velhinho, cheio de problema e tal. Era uma figura extraordinária. Então convivi com eles todos assim, Mário, com muita intensidade mesmo, viramos amigos e tal. Quando logo eu entrei na praça também, eu ficava muito na casa do Marcelo Itão, que é o diretor, ia para lá, porque ele morava na Alphaville, eu ia para lá e tal, ficava lá, eu e o Arnaud. Então tive essa vivência muito forte com eles, e isso me deixou muito seguro, assim, sabe? Me deixou muito seguro do que eu era uma figura, um artista, um ator, um comediante interessante, mas além de tudo um comunicador legal, assim. Então isso me deu muita segurança. Tem algum almoço de domingo que você se lembra da sua casa, que você sente saudade? Um almoço de domingo, lá do Jequitinhonha, que você não teve mais. Você tem algum almoço, um cardápio que você lembra que você comia lá, como é que era? Eu volto a dizer porque a minha mãe, como eu disse, era uma grande cozinheira, mas naquela época, é engraçado, nós não tínhamos essa variedade de coisas que tem hoje. Tudo era muito simples, a comida do interior, da casa e tal, era o feijão, era o arroz, era o frango, uma saladinha ali e tal, era tudo muito trivial. Eu não tenho lembranças de banquetes, coisas assim e tal. A não ser uma senhora que tinha um restaurante muito conhecido lá em Pedra Azul, que chamava Clemência,
e ela fazia uma leitoa. E aí era uma coisa assim, simplesmente espetacular, que as pessoas contratavam para grandes festas e tal, a leitoa dela e tal. Eu lembro que de vez em quando minha mãe tinha uma convivência com ela muito boa. Mas não tenho assim. É a comida da minha mãe. Era qualquer coisa simples, só que na mão dela virava tudo muito gostoso, tudo com a propriedade muito intensa do jeito dela de cozinhar e tal. Mas é o frango ensopado, esse para mim é o primeiro que fica na frente, é o franguinho ensopado da minha mãe. E é mais ou menos isso. Não tinha carne, até que a gente não tinha tanta variedade de carnes assim, era o bife trivial todo dia. Não tenho o que contar assim, a nível de momentos assim, da minha casa, assim, tudo era muito simples. Eu vi uma entrevista outro dia, não sei se foi o Carlos Alberto da Nóbrega com o Carioca e o Bola. Você falou, agora eu lembrei do Golias, que foi com eles para os Estados Unidos. Eu acho que é o Carlos Alberto da Nóbrega, que tinha um produtor, que era o produtor não sei se era do Louis Armstrong, que trazia gente pra cá. Ele foi lá acompanhando o pai dele. E aí o Ronald Golias chegou no restaurante do hotel e pediu um prato de melão. E que ele ficava comendo, ficava assim, I love melon, e comendo um prato de melão, achando um barato. Você tem alguma memória do Golias comendo melão? Não. O Golias foi dos Estados Unidos? Foi, eles contam esse caso. Que ele foi com eles lá e que chegando lá ele ligou pro empresário de alguém e foi tipo, sei lá, de Nova York para Los Angeles ver alguém que ele queria ver. Olha, eu conheço muitas histórias do Carlos, de tudo mais e tal. Fiquei curioso agora, vou até procurar, que eu nunca vi dizer nem idas do Carlos para os Estados Unidos. Que eu me lembre, assim, a não ser viagem extremamente particular, em período assim de férias, com a família, ou, tá, aí tudo bem e tal. Mas dele ir, principalmente com o Golias, eu nunca vi dizer. Eu fiquei sabendo da história do Chico Anísio, que o Chico, quando saiu da Globo, ele foi para os Estados Unidos na tentativa de fazer uma carreira mesmo nos Estados Unidos e tal. E aí o Carlos esteve nos Estados Unidos e teve com o Chico. Isso o Carlos contou pra gente e tal. Que teve lá nos Estados Unidos, não sei se na região de Miami, não me lembro onde foi, mas que ele encontrou com o Chico e tal. O Chico falou, tô aqui, tô vendo o que dá e tal. Resultado, não deu em nada, ele voltou, tudo bem e tal. Agora, essa história do Golias ter ido nos Estados Unidos, fiquei curioso. E vou procurar saber.